Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal, podemos ajudar a trazer conteúdos para vocês como esse do Mengão, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também se você puder compartilhe, galera, nossos vídeos com seus amigos. Poxa, dois técnicos que comandaram o Brasil em 2 Copas, hein, Marra? Não é pouca coisa. Não, é muita coisa. E aí o Pedro Henrique Torre vai trazer pra gente as informações, então, desse grande jogo que coloca 2 candidatos ao título frente a frente. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você mais uma vez, um abraço aí pro Marra, também beijos para as Mares. Pois é, um grande duelo no Maracanã entre esses dois técnicos, né, que já tem um histórico de rivalidade antiga. Quem não lembra do Fala Muito do Tite, um clássico entre Palmeiras e Corinthians lá em 2011, aquele Fala Muito que virou meme, virou camisa, virou, enfim, tudo que tem direito. Saiu ali de uma discussão com o Filipão foi logo expulso depois daquela partida. Então tem uma rivalidade antiga também que vai pintar nessa área técnica do Maracanã. 2 técnicos que pegaram o bonde andando no Campeonato Brasileiro e aí meio que reformularam as suas equipes. O Filipão com a melhor campanha do retorno no comando do Atlético Mineiro, então com essa possibilidade aí de disputar o título, e o Tite que pegou aí mais para o final ainda o Flamengo bem baqueado pelo Sampaoli, tinha 56% de aproveitamento e agora com 70% de aproveitamento nesses 9 jogos o Flamengo chegou aos 63 pontos, empatou com o Palmeiras, perde ainda no saldo de gols e é um duelo de mata-mata, vida ou morte mesmo. Quem vencer aí segue firme nessa disputa pelo título brasileiro. Aí vai ficar 2 rodadas do fim da competição, então vai ser bem interessante, além do duelo ali você vai ter Hulk, Arrascaeta e tudo mais, vai ter Tite e Felipão lado a lado com as suas estratégias ali, e por que não, talvez uma provocação ou outra. Será que vai ter um Fala Muito versão 2.0 no Maracanã, Bruno? Acho que eles estão numa outra vibe, né? Você lembra dessa história, Mari? Lembra? Você estava, Marra? O Corinthians tinha perdido ali, né, pro Tolima. Lê a tela, depois a gente conta. Não, porque se a gente tá falando de provocação, foi o Gabi também, quando ele fala em Copa do Brasil, também sobre o inferno, na provocação dele ali para inflamar o Flamengo, que foi um turning point pro rubro-negro. Só que em 2023 ele tem apenas 20 gols, mas ele não marca, quer dizer, tem 20 gols, um número bom, mas ele não marca desde o dia 20 de agosto, né? E aí tem cada vez menos minutagem, 4 assistências e a média de gols por jogo 0,35. Assim, a gente coloca o Gabigol nesse momento também, porque claro que ele foi um personagem emblemático desse confronto, né? Claro. Do mais recente Flamengo e Atlético. Claro. Ele não precisa... Eu tô super assustado com a data que ele fez o último 20 gol. de agosto, né? Eu não sei se isso já aconteceu na carreira do Gabigol. Que coisa, né? Desde o início. Nessa sequência, né? Sem marcar. Talvez na passagem pela Europa. Sim. Mas no Brasil, no Brasil dificilmente. No Flamengo, com certeza não, né, Marra? Não. No Santos. Não. Muito estranho. Não teve isso. Porque o Tite tá com esse... A gente falou muito sobre o mérito do Tite ontem, né? De dar a confiança aos jogadores, de acessar a confiança dos jogadores. E aí você pensa num Flamengo e Atlético se encontrando num momento decisivo e o Gabigol é uma carta que a gente não... Seria uma surpresa na escalação, né? Que loucura. O Gabigol é um personagem controverso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu normalmente procuro escapar dessas coisas porque eu acho meio infantil esse negócio de você tomar partido sem tentar entender. Tipo, tem gente que não pode ouvir falar do nome do Neymar. Tem gente que não pode ouvir falar assim. Cara, ou aquela pergunta, Beatles ou Stones? Por quê? Por que não os dois? Eu não posso gostar dos dois? E eu vejo o Gabigol como um senhor jogador. Já falei aqui várias vezes, quando era muito fácil bater no Gabigol, que achava que era o Gabigol que ainda fazia alguns trabalhos darem certo no Flamengo, Sim. Porque ele insistia, ele treinava, ele se esforçava. Era muito fácil não dar entrevista, ele ia lá e defendia o técnico que estava sendo... todo mundo batendo, né? Estava apanhando aí pela imprensa. Eu acho o Gabigol um jogador muito acima da média, mas eu confesso que eu acho muito estranho isso. E quando veio o Tite, para mim, a coisa... Assim,
O Tite trabalhou com os dois. Trabalhou com o Pedro, trabalhou com o Gabigol. Ele fez uma opção que, para mim, foi uma opção muito mais tática na Copa do Mundo. O Pedro é o centroavante. Ele deu essa justificativa quando chega ao Flamengo, né? E estava muito claro. E que o Gabigol, para mim, ele não estava disputando posição com o Pedro, estava disputando posição com outros jogadores que poderiam até criar e fazer a bola chegar ao Pedro, porque foi assim que ele fez. Foi assim que ele foi campeão, inclusive, de Libertadores, né? Sendo um jogador que abria mão do seu posicionamento para jogar em outras posições. Agora, esse momento é um momento que é inquestionável. Ele precisa dar resposta. É muito estranho para mim isso. Mas ele também, não é, Mário Pereira, tem capacidade para, mesmo agora sem espaço, de repente definir o título para o Flamengo. Como sempre, Ele com tem. certeza, claro. Isso, assim, não tem nem o que discutir. O momento ali pode acontecer com ele titular, banco de reservas, entrando no último momento da partida. Agora, eu só não fico tão confortável para falar sobre essa seca de gols e analisá-la ela isoladamente, que dentro de campo ele não está marcando, porque eu não tenho tanta certeza se é uma temporada de incertezas até para o Gabriel, até para o Gabigol ali, porque ele já falou do posicionamento, aí reposicionou agora com a 10, aí falou para brigar lá na frente, então foram palavras dele, né? Então eu não sei se internamente é uma temporada também de questionamentos internos do Gabriel ali, sabe? E obviamente que isso interfere no desempenho, né? Assim, onde você se sente à vontade, se você não quer mais estar aqui, com quem que você vai brigar. E a concorrência do Flamengo, ela é grande em várias áreas do ataque e do meio também, né? E com o Tite isso aumentou, porque ele potencializou outros jogadores. Ô Mari, sabe o que é interessante? Esse desenrolar, porque é o seguinte, da mesma maneira que o Gabigol pode decidir o título para o Flamengo pode ser campeão sem o Gabigol jogando. Poxa, o Tite encontrou um time e pode ser campeão. E aí, o que vai ser do Gabigol no Flamengo? Renova o contrato ou não? Porque esse é um componente que vai entrar na discussão da renovação do contrato, que termina no final do ano que vem. Não renova, tá? E aí no meio do ano ele sai de graça? E sabe o quê? O Tite não é, normalmente, aquele técnico que você pensa assim, a diretoria virou para ele e falou, dá uma queimadinha em tal jogador. Isso você pode pensar com muita gente, mas você não vai pensar que o Tite vai fazer isso. Ele não vai fazer esse papel. E você acha? Ainda mais com o Gabigol, né, gente? E eu acho até que ninguém teria coragem de chegar nele e falar. Tipo quando a gente conversou aqui há mais tempo sobre... será que a diretoria vai permitir que o Tite dê entrevista e vai blindar? Eu falei, gente, mas como blindar um cara que foi... Sim. É o famoso, fala você lá com ele, não, fala você lá. Você quer falar, você vai lá e fala pra ele. É muito grande para esse tipo de coisa. Eu acho que é realmente uma decisão que ele está tomando na ordem técnica. Claro. Mas, Pedro, eu até quero te colocar nesse papo, porque assim, o Tite ele tem conseguido, então vamos supor, o Bruno Henrique estava voando, ele chega, tira o Bruno Henrique do time, consegue fazer o Cebolinha apresentar o futebol que a gente sabia que ele tinha e estava escondido em algum lugar. Agora ele volta com o Bruno Henrique também jogando pelo lado direito. O Gabigol não é debatido como uma mudança, uma surpresa na escalação, alguém que pode aparecer pelo histórico, pelo caráter decisivo. Não é nem conversado, não é nem um papo isso lá no Flamengo? Não, esse papo do Gabigol amansou, né? Esse papo do Gabigol deu uma amansada bem forte, assim. Ele entrou naquele finalzinho do Fla-Flu, aí teve aquela confusão com o Nino, muita gente considera até a expulsão dele injusta, porque ele teria sido esganado ali para o Nino, e aí acabou pagando pelo currículo ter sido expulso e vive um momento de instabilidade na confiança também. Você conversa com pessoas internamente, muitos entendem isso, que ele sempre foi um jogador muito confiante, muito baseado na confiança e não está com essa confiança, às vezes até algumas imagens assim, ele observando, olhando para o horizonte, nos próprios jogos, então não é o Gabigol com aquela fúria no olhar assim. Então é um momento peculiar do Gabigol nessa passagem pelo Flamengo. Além disso, eu acho que tem que ser somado nessa equação aí a questão que o Fábio Maceredian, preparador físico, depois de uma partida, não estou recordando qual agora, mas ele atentou para o fato, ele deu até o nome técnico, mas é a inflamação dos adutores da coxa que o Gabigol estava tendo alguma dificuldade nesse sentido, eles estavam tentando recuperá-lo fisicamente. O quanto isso está impactando também ao longo da temporada no Gabigol. E medi-lo com a régua de 2023 é um tantinho quanto complicado. Entendo que o Tite fez as suas opções
no seu modelo de jogo, e o Gabigol não se encaixa nesse momento ali, até de Bruno Henrique e Luiz Araújo e Cebolinha, enfim, trocando ali os jogadores pelo lado. E o Pedro vem muito bem, né? Se recuperou o Pedro, acabou numa fase muito boa, em 9 jogos fez 6 gols, voltou a fazer gol de bola rolando, então era uma tragédia ali o Pedro sob o comando do Sampaoli, mas agora o Gabigol não está tendo nem esse espaço. O Pedro não vem muito bem, vamos testar o Gabigol no contra-ataque, no ataque, então não tem nem essa possibilidade. Então acho que o Gabigol está pecando também muito por isso. Então acho que é uma soma de fatores essa questão, esse momento do Gabigol. Essa questão da contusão também, né, Marra? O Mascheredian, ele não é uma referência à toa também aqui no Brasil, né, na preparação física. E ele usou também esse argumento para explicar o bom retorno agora do Arrascaeta, o trabalho que eles fizeram, e relacionou a um estudo que foi feito na Inglaterra mostrando um índice maior de contusões que existiu nos primeiros meses da temporada no campeonato inglês em relação a campeonatos anteriores. E é o que os ingleses estão tentando entender qual é o motivo. Sim, ele citou até... não lembrou do nome do Maddison, tudo, né, na entrevista, mas o Maddison era o principal jogador da Premier League quando ele saiu, né? E saiu machucado, e hoje já há algum tempo é jogador também de seleção. A comissão técnica que trabalha com o Tite é uma comissão muito técnica, né? Muito especial, né? Essas pessoas, dificilmente você vai perceber alguém aqui assim... Tem tudo embasamento. É isso, Mari. Obrigado. Pelo meu feeling eu pude perceber. Não, é embasamento. Mas isso chama mais atenção, porque assim, até pela característica do Tite, da comissão, eles têm a característica de vamos dar oportunidades, vamos dar confiança, não tem ninguém descartado. Então, a partir do momento, ou a explicação é 100% médica, ou realmente o Gabigol, a avaliação dele deve estar muito abaixo, porque senão o Tite falaria assim, não, Gabigol, eu vou te dar, joga aí uns 2 jogos como titular, já que você está bem fisicamente, recupera essa confiança, vamos tentar te acessar. É que realmente, com a fase do Flamengo, ele não está conseguindo ver esse espaço para o Gabigol, entende? Porque o Tite, ele não vai ser um cara que vai falar assim, não gosto, não funciona comigo, não vou colocar. Mas é que eu acho que agora ele não pode pensar em dar oportunidade, ele precisa pensar em ter ponto. O momento do campeonato Mas será que é por aí a avaliação? Talvez seja isso. Não, nesse momento, tudo bem, eu vou dar oportunidade mais pra frente, no estadual, quando tiver vários jogos, quando tiver as Copas, mas agora é o seguinte... Deixa a oportunidade para depois me dar os pontos. Qual que é a margem de avaliação para você ter a resposta, né? Ele está tendo respostas com outros jogadores, então depois a gente no conversa, momento... Né? Tipo até mesmo o Luiz Araújo, que foi alçado, né? Vai ao time titular, tudo, vai, joga bem, ponto. Opa, já estava treinando o Bruno Henrique do outro lado. O Bruno Henrique entra do outro lado e também joga bem. Inclusive com faixa de capitão. Mas é isso que eu acho também que dá um sinal de que, se não for algo médico também, é um sinal que o Gabigol precisa dar. Porque não é que o Tite fechou os 11 dele ali, ele vai com eles... Ele, no meio de uma reta final de campeonato, não é que ele inventou o Bruno Henrique pela direita, mas ele consegue, numa data FIFA, num período ali de treinamentos, uma mudança tática para encaixar o Bruno Henrique. Ou seja, não é que ele tá assim, eu tenho esse time, eu tenho esse time, eu tenho esse time. Tem espaço, Gabigol, mas eu acho que não... Não, e às vezes é isso, às vezes a oportunidade ela é dada como teste nos jogos porque os times não treinam. O Tite teve 2 semanas de data FIFA, o Flamengo fez jogo atrasado também, mas ali ele fez a avaliação dele também, não foi, Pedro? Sim, fez a avaliação dele. Mas eu acho que, somada a toda essa equação que eu disse, essa questão do time de ter encontrado um encaixe mínimo e, de repente, o Flamengo se apresentar como candidato ao título, e o Pedro está rendendo ali na frente, acho muito difícil assim você dar uma brecha. Não, agora no jogo contra o Atlético Mineiro, vamos tirar o Pedro e vamos tentar encaixar o Gabigol para ver se... Aí você traz até a opinião pública contra você. Imagina o Maracanã lotado, você tira o Pedro e coloca o Gabigol nesse momento. Não é o momento, não faria bem nem para o Tite, nem para o time e nem para o Gabigol ser colocado nesse momento. Então, é uma conjunção de fatores ali que realmente não ajuda nesse momento assim para você colocar o Gabigol. As circunstâncias da temporada levaram a isso, né? Ô Mari, sobre o Tite, a Mari contou aqui que a gente não divulga mais os números da seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Sim. E eu fui perguntar, e o Ricardinho Spinelli é quem tem a senha, que tem a senha que tem todos os números, viu, Pedro? E aí eu fui perguntar para ele como é que estava o Tite na disputa.
E ele fica bravo quando a gente faz qualquer tipo de pergunta. Sim. E ele falou assim, tem uma coisa curiosa, porque o Tite ele vai atingir o número mínimo de jogos para entrar na disputa na última rodada. 17, né? Não, 17 então. 17 é jogador. O jogador precisa ter metade dos jogos. Isso, é o critério para o cara poder ser candidato a disputar o título. No campeonato, para os treinadores, pelo fato de ter muita mudança, é 1/3. Então o Tite vai completar exatamente na última rodada. Aí eu perguntei para ele, mas como ele está na disputa? Aí ele não quis revelar. Aí ele terminou, ele nem olha para mim. Fechou a porta. Mas assim, ele seria um candidato, Marra? Com 1/3 do campeonato? Se for campeão. É um candidato. Não dá para desprezar isso. Se for campeão. E ele está fazendo campanha de campeão. É muita coisa. O que ele faz é muita coisa. Eu acho que o trabalho, assim, opinião minha, o trabalho de técnico do início ao fim, o melhor trabalho de técnico do início ao fim do campeonato, porque você precisa entender também as limitações de elenco e de como ele planejou esse elenco. Um elenco que tem média de idade de 25 anos é do Caixinha. Só que eu acho que o Caixinha corre o risco de não ficar nem entre os 6. É o time que menos perdeu, mas em 2 rodadas perdeu 2. Só que assim, eu estou vendo que ele assumiu o Red Bull Bragantino em janeiro, ele montou o planejamento, ele contratou, eu acho que um trabalho técnico para a gente observar melhor foi o trabalho do Caixinha. Mas aí se no fim das contas o Flamengo for o campeão, é o Flamengo do Tite. Claro. Com certeza. Como se o Galo for, é o Galo do Filipão. Estava completamente mas eu acho que Paulinho e Hulk entram nessa, entende? Pode ser. É o Galo do Paulinho Mas quem e do Hulk. recuperou foi o Filipão também, né? Mas o Filipão estava 20 pontos atrás. Mas é a o dupla Galo que estava carregou, 20 pontos atrás. Mas estava 20 pontos atrás, muito por causa do Filipão também. Porque era o 4º colocado no Brasileiro, quando ele assumiu. Quando ele assumiu, eu estava em 4º. É que assim, a questão do Flamengo era a bagunça que estava, né? Tinha literalmente dirigente mordendo virilha de torcedor, né? Esse cenário não existia em clube nenhum, não é, Mário Pereira? Bizarro pensar que a gente já debateu isso aqui no nosso sofá. Nossa, gente, que constrangimento. É verdade. O falou o seguinte no meu outro podcast lá, quando ele foi depois do Carioca. Se eu for campeão da Libertadores ou qualquer outro título, eu venho aqui e trago o troféu. O Fluminense foi campeão da Libertadores, o Mário levou uma equipe de segurança, o Ramalando, com as escopetas que eu nunca vi na minha vida, umas balas vermelhas, parecia uma linguiça toscana, Clebão, lá ele. Um negócio, os caras fortes, veio numa mala blindada, aí abre assim, saiu a taça da Liberta, cumpriu a promessa. Agora, Pedrinho, bota aquela, Pedrinho! Jeg, vem aqui pertinho. Presidente Mário Bittencourt. A gente sabe que o senhor tem palavra. O senhor é o maior presidente da história do Fluminense, Mário Bittencourt. E o Thiago Carvalho entrevistou o senhor ontem lá no Arbitral. E eu ouvi palavras do senhor que soaram como música para os ouvidos de muita gente, que aqui a gente não tem time. Mas para a galera que torce para o Flamengo, o povo adorou, Mário Bittencourt, as tuas palavras. Bota na tela para mim, Joãozinho. A política do Fluminense é ganhar sempre, cara. Assim, eu acho que está muito claro, depois que a gente ganhou a Libertadores, nós estamos invictos no campeonato, temos 2 empates. Confronto direto pelo título do Brasileirão, que o Botafogo fez a gentileza de deixar todo mundo voltar para a briga. E quem conta tudo pra gente, nada mais, nada menos que ele, Thiago Carvalho, o Homem de Ferro, o Divan Fake, e o homem que trouxe pra gente tudo sobre o Malvadão. Vamos ver. Confronto direto em busca de um sonho. Nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro foram as equipes com o melhor desempenho, 20 pontos para cada. A prova real vem amanhã em confronto direto no Maracanã. 3 pontos separam as equipes na tabela. Com 63, o Flamengo é o 2º colocado, enquanto o Galo ocupa a 4ª posição, com 60. Para essa partida, Tite tem um problema importante no meio de campo. Titular absoluto e com boas atuações, com 3 assistências. Nos últimos 4 jogos, Pulgar levou o 3º cartão amarelo contra o América Mineiro e está fora do confronto decisivo. A atividade de hoje acontece na parte da tarde. O treinador estuda